Em nossa devocional de número 52, na nossa série de meditações sobre Venha ao Teu Reino, hoje nós queremos meditar um pouco sobre esposas no reino. Eu convido você a ler na sua própria Bíblia, em Efésios capítulo 5, os versos 22 a 24. O texto bíblico fala de algo que é uma instrução de Deus através do apóstolo Paulo, que é o papel do marido, o papel da esposa, o papel de cada pessoa na família. É importante que a gente tenha isso em mente, que Deus estabeleceu um papel. Deus estabeleceu aquilo que cada um deve exercer em termos de atitude, de posição dentro da família. Isso não quer dizer que um seja melhor do que o outro, que um tenha posição maior do que a do outro. Pelo contrário, todos, aos olhos de Deus e dentro do contexto familiar, são exatamente iguais. A grande questão é que, nesses papéis que Deus atribuiu a cada um, Deus dá ao homem um papel de liderança, de cabeça, não no sentido de mandar, de ordenar, de ser obedecido, de pisar em cima, mas de ser aquele que deve dar a última palavra. Alguém precisa exercer o comando, ouvir de Deus e estabelecer a direção para a família. E isso é o sacerdócio do homem. Mas também há o papel da mulher. E a mulher ela não perde a sua individualidade, ela não perde a sua capacidade de decidir, ela não deixa de lado as suas características próprias que Deus lhe deu quando nasceu. Pelo contrário, tudo isso ela leva para dentro da nova família. Mas o apóstolo Paulo nos fala sobre as esposas serem submissas aos seus maridos. E a submissão aqui ela precisa ser bem compreendida, porque diante dos movimentos machistas e feministas, o que acontece é que essas duas vertentes malignas que distorcem os relacionamentos conjugais acabam não permitindo que as pessoas entendam de fato o seu papel dentro do casamento. Mas submissão para a mulher não é ser capacho. Submissão da mulher não quer dizer que ela vai deixar de pensar, de raciocinar, de sentir, de desejar, de ser participante da vida em família. Pelo contrário, quer dizer que ela estará atuante. Quando Deus cria a mulher e coloca junto com o homem no jardim, a palavra registrada aí em Gênesis 1, 24, é que Deus estava dando uma companheira que lhe seria idônea, mas também na outra versão, que estaria diante dele. E esse estar diante dele quer dizer estaria junto dele na mesma proporção. Mas ao mesmo tempo, Paulo diz que a mulher então seria submissa. Ou seja, ela assumiria a missão do seu esposo, debaixo da mesma missão. Submissão quer dizer isso, debaixo da mesma missão. Então, quando a mulher se casa, ela assume que estará debaixo da mesma missão que Deus conferiu ao seu marido. Por isso, é que ela precisa da submissão. E estar debaixo da mesma missão não quer dizer adorar os mesmos deuses. Se o marido não é crente, não quer dizer que vai adorar o mesmo Deus do marido, mas quer dizer que aquilo que ele tomou como projeto de vida, a forma de ser da família, a direção que a família deve ir, a esposa deve ir junto. Mas no caso do esposo não crente, a palavra de Deus nos dá também uma direção. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 1, diz que a esposa deve ser sábia e ganhar o seu marido sem palavras. As suas atitudes no seu lar devem ser suficientes para atrair o seu marido para Cristo. Então, de qualquer forma, o papel da esposa deve ser aquele que, de alguma forma, influencia, participa, mas segue a missão que Deus estabeleceu para o seu marido. Mas não deixa de ser a pessoa que não perde as suas características pessoais nem a sua individualidade. Continua sendo amada, continua sendo a pessoa de valor aos olhos de Deus, continua sendo alguém que Deus usa e pode usar de forma poderosa no seu reino, como usou tantas mulheres ao longo da história bíblica, como nós vemos no caso de Sara, de Ana, quando vemos no caso
de Lídia, que abriu uma igreja na sua própria casa. Enfim, são mulheres que foram usadas por Deus. Débora foi uma líder nacional. Então, o fato de ser mulher não extrai dela nenhuma capacidade, e ser casada não tira dela nenhum valor daquilo que Deus pode fazer e a maneira como Deus pode usá-la para a glória dele. Esse é um ministério da Igreja Apostólica Bereana, Bauru, Estado de São Paulo. Acesse a nossa conta no YouTube e seja abençoado com outras mensagens para edificação da sua vida.